Eu acho que esse é o menor livro que já acabou com o conceito que eu tinha, um conceito muito forte de livre-arbítrio, e o livro chama isso, Livre-arbítrio, do Sam Harris. E ele não precisa de muitas páginas para acabar com esse conceito, que é claramente uma ilusão. E é isso que ele prova nesse livro. Primeiro a gente precisa definir quais são as assunções que a gente tem quando a gente pensa em livre-arbítrio. E essas assunções são muito simples e muito implícitas em todo mundo, que é, basicamente, que cada um de nós poderia ter se comportado de uma forma diferente do que a gente se comportou no passado, porque a gente teria escolhas, a gente sempre tem escolhas. E outra assunção é que nós somos a fonte consciente da maioria dos nossos pensamentos e das nossas ações no presente momento. Mas essas duas assunções são falsas. E a gente pode começar esse argumento pensando que a gente vive num universo de matéria física. A gente vive num universo governado pelas leis da física. E se um pensamento ele não é nada além de reações elétricas e químicas no cérebro, a gente pode pensar que essas reações começaram porque aconteceu algo antes que deu origem a essas reações. E algo antes, e algo antes, e algo antes. E assim sucessivamente até o começo do universo. Então, se o nosso pensamento agora é só o resultado de uma reação de eventos que aconteceram antes de eu nascer, como que eu posso acreditar que existe algum livre-arbítrio nisso? E que eu sou a fonte consciente dos meus pensamentos e ações? Fica muito difícil. E existe o argumento que existem processos quânticos no meio do caminho. E processos quânticos, eles são imprevisíveis. Eles são randômicos. Então não é uma questão newtoniana de A causa B de uma maneira certinha e definida. Não. Acontece um processo e algo randômico acontece e a partir daí uma reação de eventos acontece de forma mais previsível até acontecer alguma outra coisa quântica que influencie isso. A gente não sabe posicionamento de elétrons, a gente não sabe comportamento exato de ondas e partículas, então isso poderia ser uma origem randômica dos pensamentos e ações. Mas você percebe que isso também não é um bom argumento a favor do livre-arbítrio? Porque se um pensamento ele se origina de algo randômico, eu não tenho controle sobre ele da mesma forma como se ele se originasse de algum movimento de átomos que aconteceu no começo do universo e causou esse pensamento. Da mesma forma, eu não sou a fonte consciente desse pensamento. Agora, existe um argumento a ser feito e que não está no livro. Isso é algo que eu pensei tentando trazer uma questão mais, digamos, metafísica ou religiosa para a questão, porque o livre-arbítrio ele é muito um argumento religioso. Então, se a gente pensar que existe uma alma ou alguma coisa superior, metafísica, que origina os nossos pensamentos, a gente também pode pensar como que isso seria detectado pelas máquinas e pelos aparelhos que a gente tem hoje em dia, que detectam o funcionamento do cérebro. A gente veria isso se traduzindo em sinapses, em neurônios, tendo reações elétricas e químicas. Então, talvez essas reações quânticas aleatórias sejam o resultado de um pozinho mágico, metafísico, indetectável, que as nossas almas colocam no nosso cérebro e que fazem esses nossos pensamentos surgirem. Então, a origem seria nossa alma, que mexeriam os pauzinhos invisíveis para dar origem a esses processos no cérebro, que a gente não consegue prever no mundo físico. E essa seria a origem do livre-arbítrio. E, por mim, tudo bem que as pessoas acreditem nisso, mas aí, como eu disse, é uma explicação religiosa e metafísica. Não existe nada na ciência atual ou na lógica que a gente pode ter que justifique isso. É puramente fé. E se você tem fé, é uma questão sua, mas você não pode argumentar a favor de livre-arbítrio, assim como ninguém pode argumentar a favor de anjos ou espíritos ou esse tipo de coisa, logicamente. A gente apenas acredita, quem acredita nessas coisas. E o que a ciência e esses aparelhos medem é justamente contra o livre-arbítrio, porque tem experimentos em que são medidas as ações e reações do cérebro,
Mas as pessoas são orientadas a agir assim que elas tomarem uma decisão sobre alguma coisa, elas têm que apertar um botão ou se movimentar fisicamente. E muitas vezes você consegue prever essas ações e qual ação vai ser somente monitorando as sinapses no cérebro. E você consegue ver isso desde milissegundos antes da pessoa agir, assim como 7 a 10 segundos antes da pessoa agir. Então, é muito claro que a origem consciente das nossas ações, ela se origina no subconsciente, ou seja, é algo que a gente não tem uma responsabilidade ou uma ação consciente para criar. E o Sam Harris repete isso diversas vezes no livro. As nossas ações, os nossos pensamentos não são criados pelo nosso self. Eles apenas emergem, o nosso cérebro ali tem uma sopa inconsciente e emergem ações e pensamentos no nosso consciente, e aí a gente age no mundo dessa forma um tanto sem controle. E quando as pessoas são expostas a essa ideia, tem pesquisa sobre isso e é muito fácil que as pessoas acabem agindo de maneira mais arriscada ou mais nihilista até. Porque se a gente não tem controle sobre os pensamentos e ações, então por que a gente deveria ligar para qualquer coisa? Mas acontece que no final das contas a gente não tem um controle sobre isso também. Eles não tiveram a opção de serem expostos a essa ideia, assim como você não está tendo essa opção. E a reação que veio depois também não é uma escolha. E as pessoas, com certeza, no longo prazo, acabam voltando para um jeito mais equilibrado de agir. Então, por que adotar essa ideia que não existe livre-arbítrio? Primeiro, porque é a ideia mais lógica que existe, como eu acabei de falar. Segundo, é interessante porque você tira o peso do pecado da sua vida. Como eu falei, o pecado é uma noção religiosa, assim como o livre-arbítrio. Mas se as pessoas, e se a gente mesmo, a gente tem uma opção limitada de jeitos de agir, como que você pode julgar alguém pelas escolhas dela? Por exemplo, uma pessoa que é morbidamente obesa. A gente não sabe quais são os desejos, quão fortes são os desejos dela para comer 6 pizzas de uma vez. A gente sabe que a gente não faria isso, a gente consegue ter esse controle, mas a gente pode realmente se responsabilizar por esse controle, assim como a gente pode se responsabilizar pela cor dos olhos que a gente tem, ou pelo cabelo, ou falta de cabelo que a gente tem. Não, isso não é uma questão de escolha, é uma questão que cada um nasceu com certas propensões e uma certa força de vontade que pode usar, mas a gente não pode julgar outras pessoas pelo jeito como elas nasceram, inclusive criminosos que tiveram esse ímpeto de agir de um jeito ruim para a sociedade, mas a gente não pode julgar de uma maneira como se fosse um pecado, porque a pessoa não poderia ter agido de outra forma. O que a gente faz então? Óbvio, se a gente pudesse prender tornados e terremotos, a gente faria isso. Então, se uma pessoa ela consistentemente toma escolhas ruins para a sociedade, a gente tem que lidar com isso de alguma forma. Mas a gente tira esse peso do julgamento de cima disso e pensa de maneiras eficientes e justas de agir. E isso até com a gente mesmo. A gente tira o peso de que a gente não presta ou que a gente é ruim. Porque, no final das contas, não existe livre-arbítrio e a gente está agindo do jeito que era para a gente agir, conforme nossa biologia, os processos químicos e físicos do nosso cérebro. Então, a gente pode deixar de lado a culpa e tentar agir de uma maneira eficiente, uma maneira equânime e justa e racional. Isso também não é uma escolha, mas é algo que talvez a gente consiga focar um pouco. Porque se não existe livre-arbítrio, a gente é simplesmente algo que está consciente do universo, tanto dentro quanto fora da nossa mente. Então, se a gente tiver mais consciência, a gente pode tentar perceber os pensamentos que existem e as ações que existem na nossa cabeça e na nossa gama de escolhas. E a gente pode viver isso de uma forma mais leve. E a questão da escolha é algo interessante, porque eu escolhi usar essa camiseta, por exemplo, hoje. Mas eu nem pensei em todas as camisetas que eu tinha, ou todas as possibilidades que existiam. Então,
Eu posso ser responsável por escolhas que eu nem tomei consciência que eu tinha? De repente eu tenho uma camiseta que eu esqueci que está no meu guarda-roupas e eu estou usando essa, sendo que a outra nem passou pela minha cabeça. Isso é livre-arbítrio também? Você ser responsável por algo que nem passou pela sua cabeça? Então, eu acho que é interessante esse conceito na questão de largar a culpa, largar a noção de pecado e simplesmente viver mais consciente de onde vêm os nossos pensamentos e ações, tentar agir de maneira correta, sem julgamento, sabendo que no final das contas a gente provavelmente não tem muita escolha sobre nada disso, mas essa é a vida, esse é o mundo que a gente vive e você pode escolher acreditar, ou na verdade, o universo pode escolher por você acreditar em algo metafísico superior que te livra disso, ou você pode ter a escolha, consciente ou não, de viver num mundo sem livre-arbítrio, mas também sem pecado, sem culpa e sendo só o ser que é consciente do que está acontecendo e aproveitar a vida desse jeito. Então, mais do recomendado, o livro Free Will, do Sam Harris. Não sei se tem em português, eu acho que não, mas recomendo a ideia e o conceito.